Governo de Alagoas usou dinheiro público para financiar a MST, revelam documentos. Olha, pessoal, que absurdo! Dinheiro público usado para financiamento de atos criminosos do MST, que são as invasões de propriedades privadas, destruição de bens privados, até mesmo bens públicos, porque eles não invadem só terreno privado, invadem também propriedades públicas. Diga-se de passagem aí o exemplo lastimável que eles fizeram nos terrenos da Embrapa, né? A Embrapa que é um dos grandes institutos de pesquisa agropecuário no mundo. Então, assim, é lamentável essa situação, né? Mas, olha, mais lamentável ainda é a participação estatal. Dinheiro público, dinheiro do pagador dos impostos, usado pelo governo de Alagoas. Não podemos dar mole. E a CPI do MST está de parabéns, porque o presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zuco, e também o relator Ricardo Salles, eles foram lá em Alagoas, em loco, e verificar a situação. E encontraram documentos que comprovam o uso da máquina pública para financiar esses eventos criminosos. E aí vão, com certeza, carrear os autos aí da CPI, do MST, que vai dar para fechar um relatório bacana. Mesmo com a sabotagem aí do Republicanos, onde, infelizmente, lastimavelmente, o Republicano sabotou a CPI do MST. Vergonhosa a atitude do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, deputado Marcos Pereira, lá de Republicanos São Paulo. Vamos lembrar o ano que vem, tá? Não vamos votar em candidatos do Republicanos, não vamos votar em nenhum candidato do PDT. PDT porque moveu a ação que tornou o presidente Bolsonaro inelegível. Então, esses partidos aí já estão no nosso radar. Não podemos alimentar atitudes de traições desses partidos políticos. Muitas vezes, quase sempre eles traem o povo brasileiro. Vamos seguir aqui com a nossa atualização dessa matéria lá do financiamento público do governo de Alagoas nos atos criminosos do MST. Diversos eventos do MST foram pagos pelo governo de Alagoas com dinheiro público. A informação consta em documentos obtidos pela CPI do MST. Os documentos comprovam o pagamento de transporte, alimentação e de toda a infraestrutura pelo Estado. Os documentos especificam aluguel de tendas, equipamentos de som, banheiros químicos, montagem e desmontagem da infraestrutura, frete para transporte de produtos e refeições. Então, ali, assim é mole demais usar o dinheiro do pagador de tributos para invadir sua propriedade. Com certeza, porque essas propriedades invadidas em Alagoas, os seus proprietários lá eles pagam o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, pagam, eles recolhem ali guias de ISSQN, né, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, também lá o faturamento das guias para o deslocamento, o transporte dos grãos produzidos. Então, esses proprietários aí, eles realmente abastecem o Estado através dos tributos e o Estado usa esse dinheiro deles para financiar grupos que os atacam. Só no Brasil que acontece uma situação como essa. Manifestações no Estado foram financiadas pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária, ITERAL, de Alagoas, autarquia do governo do estado, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, a SEAGRE, de acordo com documentos obtidos por membros da CPI do MST. Parabéns ao trabalho dos membros que foram lá em loco verificar tal situação. Eles fizeram várias perguntas para o presidente aí do Instituto, né? Esse ITERAL, e eles puderam realmente extrair excelentes respostas que vão servir de fundamentos para que eles possam concluir o relatório da CPI do MST. Esperamos que quando esse relatório for distribuído para os órgãos competentes, dentre eles a Procuradoria-Geral da República, que se faça algo, que não se engavete esse requerimento da CPI e apure os fatos como eles devem ser apurados. Respeitando o devido processo legal, contraditória, ampla defesa, sem perseguições, sem caça às bruxas. Nós precisamos de uma justiça séria e de uma justiça que realmente respeite o nosso ordenamento jurídico. É isso que o Brasil precisa. Temos excelentes leis, porém, muitas vezes elas são deixadas de lado por interesses pessoais, partidários ou de pequenos grupos. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Gazeta Brasil, abre aspas, a corrupção corrói.
é o cupim da democracia, fecha aspas, afirma Alexandre de Moraes. É isso aí. Então, é, foi uma entrevista que ele deu lá, após ele receber a medalha lá na USP, né, na sexta-feira passada. Ele disse que a corrupção corrói, né? É o cupim da democracia. Verdade. Só que tem mais cupins aí, corroendo a nossa democracia, né? Tem o cupim aí do abuso de autoridade, tem o cupim da prepotência, da arrogância, é, do sentimento de vingança, de ódio. Tudo isso tem que ser combatido. Tudo isso tem que ser combatido mesmo. Concordo com o ministro aí, juntamente com a corrupção. Então nós temos que fazer uma dedetização desses cupins aqui no nosso Estado Democrático de Direito. Tem que limpar, deixar ele livre, leve, solto, para realmente nós podermos usufruir da verdadeira democracia. Vamos ver aqui a matéria, o resumo da matéria. Durante discurso na Faculdade de Direito da USP, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse na noite de sexta-feira 11 que a corrupção é o cupim da democracia. O magistrado foi homenageado com a mais alta honraria da USP, a medalha Armando de Sales Oliveira. Olha o nome, Armando. Esse é o prenome, Armando. Isso aí. Vamos que vamos. Alexandre de Moraes destacou em breve discurso ao receber a homenagem que tem características em comum com Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, a defesa incansável da democracia, a erradicação da discriminação e o combate à corrupção. Essa defesa incansável da democracia não lhes permitem atacarem a democracia, hein? Nunca vi isso, você atacar uma posição para defender. Não existe isso realmente numa manobra defensiva, você atacar sua própria posição com argumento de defendê-la. Mas é isso aí. No futuro, eu espero ainda ver todos os abusadores da República respondendo pelos seus crimes de abuso, pelos seus atentados à nossa democracia, pelas omissões, pelas ações também que feriram de morte a nossa democracia. Eu, com fé em Deus, ainda hei de vê-los todos responsabilizados, pagando dentro das suas devidas punições, dentro daquilo que eles realmente fizeram, com a individualização da conduta de cada um, respeitando o devido processo legal, contraditória e ampla defesa. Eu irei ver tudo isso, com fé em Deus. Revista Oeste. Zanin vai contra argumentos de Moraes e determina soltura de jornalista. Olha, a jornalista de 73 anos que foi presa. Ela foi presa por determinação de um juízo de primeiro grau lá no estado dela, salvo engano, na Paraíba. E ele usou como fundamentação a argumentação do Alexandre de Moraes para prender ali, para tentar prender, incriminar o jornalista Alan dos Santos. O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a jornalista Maria Aparecida de Oliveira, de 73 anos, seja solta. Datada de sexta-feira 11, a decisão em favor da comunicadora partiu do ministro Cristiano Zanin. Em seu parecer, Zanin entendeu que medidas cautelares deveriam ser adotadas no lugar da reclusão da jornalista idosa. Com a decisão, o magistrado, que estreou nesta semana no STF, foi contra os argumentos usados por outro ministro da Corte. Maria Aparecida estava presa desde 21 de junho. O juiz Jorge Leal de Omena, da 12ª Vara Criminal de Maceió, lá nas Alagoas, Paraíba não, foi o responsável por determinar a prisão dela. Para isso, usou argumentos de Alexandre de Moraes contra Alan dos Santos. Então, aí, pelo menos, já deu uma bola dentro aí o Cristiano Zanin, tá? Mas temos que ficar de olhos abertos, não podemos dar mole, não. Moraes vota para tornar réus mais 70 investigados do 8 de janeiro. Olha aí. O problema todo, pessoal, é que essa votação ela continua ocorrendo por meio do plenário virtual. Eu sou contra esse plenário virtual. Os ministros já deveriam ter voltado para as sessões presenciais na corte, tá? Tem que acabar com essa questão de tudo ficarem votando aí virtualmente. Com isso, atrapalha muito o devido processo legal. Por quê? Hoje, o réu, né, o acusado, o réu, ele tem todo o direito de ficar frente a frente com os seus acusadores e com o seu julgador. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou para transformar 70 investigados em réus no âmbito do 8 de janeiro. Corte iniciou o julgamento desta leva em plenário virtual, na madrugada desta segunda-feira, 14. O STF já aceitou denúncias contra 1.300 pessoas, né, pessoal? Então já aceitou a denúncia, já tornou réu 1.300.
Apesar dos julgamentos se darem em levas, as denúncias contra os insurgentes são avaliadas individualmente. Aí eu tenho minhas dúvidas quanto a esta avaliação das condutas individualizadas dos acusados, porque os próprios defensores, eles criticam essa forma de estar julgando, né? Que está cerceando, se não está deverasmente cerceando, está tolhindo a capacidade plena do defensor exercer a defesa dos seus clientes. Então, isso realmente não pode, não é aceitável no Estado democrático de direito, onde a democracia seja plena. Não pode acontecer isso. O réu ele tem todo o direito constitucional, direito também dos tratados internacionais, igual o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado sobre os direitos humanos, proteção sobre os direitos humanos. O preso ele tem pleno direito de ser julgado por um juiz imparcial e também de estar frente a frente com seus acusadores.